Aleluia, Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tudo para nós. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Glória a Deus. Se não for para te adorar, eu nasci. Se não for para te servir, eu estou aqui. Eu quero te adorar, for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, eu estou aqui. Eu quero te adorar, te adorar. Eu estou aqui. Vou pedir aqui a ajuda da pastora Vanusa para me ajudar nesse louvor. Até porque essa semana foi uma semana assim bem. As 2 últimas semanas, né, foram bem puxadas. E aí a nossa voz praticamente foi embora. Né? Mas ainda assim, honrou o compromisso, disse que iria vir, né? Porque adorar o Senhor não importa como está a nossa garganta, né? O importante é louvar e cultuar ao nosso Deus. Amém? Vamos continuar louvando ao nosso Senhor. Eu preciso antes mesmo de falar. Só apenas o meu servo, quero agradar.
Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Aleluia. Eu quero estar na casa do Pai, comendo a mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Eu não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Eu preciso estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, só para ti. Vivo só para ti. Quero estar na casa do Pai, comendo tua mesa, meu Pai. Eu preciso estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Para ti, Senhor. Vivo só para ti. Vivo só para ti. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor, né, queridos? É muito bom adorar o Senhor. Eu sempre digo que graças a Deus lá no céu vai ter louvor. Glória a Deus. A gente não vai ter esse cansaço que temos hoje. Não iremos desgastar as nossas vozes como desgastamos hoje, porque lá é eterno. Vamos estar para sempre adorando o Senhor, porque a palavra vai ser o próprio Deus. Então o louvor vai continuar conosco. E eu fico muito feliz por isso, porque é muito bom a gente aqui na terra hoje, adorando o Senhor. Às vezes saímos de casa cansados, tristes, fazendo aquele sacrifício. Às vezes a pessoa não entende, por que esses crentes vão para a igreja? Todo dia na igreja, estão na igreja, estão cantando na igreja. Não tem ninguém na igreja, mas está na igreja. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Então, quando saímos da nossa casa, cansados, às vezes, muitas das vezes, e viemos para cá para adorar o Senhor, Ele recebe. Porque não tem só um, dois ou três, tem mais. E mesmo se tivesse uma pessoa, aonde se clama o nome do Senhor, Ele vem. Aonde chamamos por Ele, Ele vem.
Se estiver na nossa casa e clamarmos, Ele vem. Se estivermos na rua, buscando por Ele, Ele também vem. Aonde estivermos, Ele vem. E glória a Deus, porque Deus está aqui recebendo o meu e o teu louvor de todos aqueles que têm buscado a Deus em espírito e em verdade. Quem vai ministrar hoje é o pastor Rômulo, a palavra? Ah, é o Vitinho. O Vitinho eu já abordei, que Deus abençoe, logo abordei esse homem. Eu quero só rapidamente falar da nossa programação. A gente ficou meio em impasse aí de culto sexta. E definitivamente sexta-feira não dá para fazer culto. Eu tenho uma carga horária muito corrida na sexta-feira. Já tentei vir para cá, mas o corpo realmente não deixa, muito cansativo. Até eu vim de lá, eu saí de lá às 7 para chegar aqui. E aí não dá, né? Então sexta-feira não tem culto. E a gente vai ter quarta-feira o nosso estudo, que é uma coisa bem mais prática. A gente senta, bota a cadeirinha e vamos estudar a Bíblia. Eu vou colocar lá no grupo o livro que a gente vai começar a estudar. Vamos desenrolar o livro de Mateus, vamos estudar o livro de Mateus. Quando terminar o livro de Mateus, eu vou fazer um questionáriozinho para todos aqueles que estiverem participando do estudo responder para saber o que aprendeu no livro de Mateus. Certo, dona Selma? Vamos estudar o livro de Mateus. Porque o que eu vejo é que tem muitas gerações, as gerações que estão vindo hoje, não sabem quase nada da Bíblia. Porque não estuda, não tira um tempozinho para estudar a palavra. Como eu e Vitinho, né, de nós somos do tempo antigo, nós temos um bom conhecimento. Mas a nova geração de hoje, né, tem uma certa dificuldade. Então vamos aproveitar a nossa quarta-feira, que à tarde eu não trabalho, estou livre. Quarta-feira vamos vir para cá, vamos trazer um cafezinho, uma bolachinha, vamos sentar e vamos estudar o livro de Mateus, certo? Então nossa programação é quarta, 7 horas, começa o estudo de 7 às 8, no máximo 8h30. E domingo às 16, né, às 18, o nosso culto aqui. E sábado, o projeto das crianças, certo? O projeto esse mês está de férias, mas a férias está acabando, porque está vindo o acampamento. Falando nisso, eu posso preencher a ficha da Isis em nome de Lúcia? Pois é, dia 21 e 22 tem um acampamento, vai ser muito legal para vocês. Eu não vou estar lá, mas a tia Xandinha vai estar, com a tia Gabi também, e vai ter vários voluntários, tem criança do interior, vem muita gente para cá. Vai ser um espaço lá na Araçagi, e vai ter casa, piscina de bolinha, vai ter aquelas casas de plástico, né, que eles entram, escorrega, pula-pula, vai ter muita coisa legal para vocês. Vocês só vão correr, pular, brincar, comer e dormir, só isso. E o cultozinho que tem que ter, lógico, né? O culto para vocês, quando ouvir a palavra de Deus, vai sair daqui sábado pela manhã e vão estar retornando domingo à tarde, certo? Então se preparem aí, que dia 21 e 22 é com vocês. Amém? Vamos ouvir a palavra, vamos ouvir mais do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas ainda para falar conosco, para a nossa semana ser abençoada. Vamos lá, querido Vitor, vamos orar por ele. Pai, eu te apresento, Pai, teu filho. Deus vem estar restaurando a garganta do teu filho, ó Pai, que sabe as limitações dele, que o Senhor vem estar curando, restaurando, fortalecendo, Pai querido, que teu Espírito Santo tome e ele continue a usar nesta noite para falar com o teu povo, para falar com a tua igreja, para falar com quem o Senhor quer falar, o que o Senhor quer falar. Nós somos totalmente dependentes de Ti e submissos, ó Pai, à Tua vontade. No nome santo de Jesus, amém e amém. Mais uma vez, graça e paz. Amém? Amém. Fazer agora com o pastor Rômulo. Vocês estão vivos? Amém? Meus irmãos, primeiramente é uma honra todo convite que o pastor Rômulo, quando ele me faz, encaro como uma honra, um desafio enorme. A gente sabe que, principalmente nesses últimos dias,
pregar a palavra de Deus, falar do Senhor, tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil, né? Apesar de nós estarmos em um país laico, né? Laico, entre aspas, mas nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias onde você tem cada vez mais dificuldade de falar de Jesus, de falar do amor de Deus, de falar do nosso Criador, né? E ainda assim, a gente se enche de esperança, porque tudo isso, né, faz parte do princípio das dores, né? E quando chega nessa fase, nosso coração se enche de esperança, porque de uma coisa nós temos na certeza, que falta pouco para que Jesus volte. E esse é o nosso maior desejo, que Jesus volte, que Jesus venha levar a sua igreja, e para que a gente possa estar lá no céu de glória, juntamente com o nosso Criador, adorando a Ele. Uma canção que não tem fim, né? Estou aqui praticamente sem voz, estou ruim da garganta, mas quando chegar lá no céu não vai ter dor de garganta, não vai ter rouquidão, não vai ter nada que vai nos impedir de adorar ao nosso Senhor. Esse tem que ser o nosso principal desejo, é anseiar pela vinda do Senhor, é buscar todos os dias a gente se preparar, é todos os dias a gente se pontificar, fazer o máximo possível para que a gente não peque, para que a gente não erre, para que a gente possa estar na presença de Deus e ser elegível, né, para quando Jesus voltar, a gente não fique, né? Amém? Queria convidar a amada igreja de Deus para que a gente possa meditar na sua palavra no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Vou tentar ser o mais resumido possível, mas é um tema que ele é muito pertinente. Vale a pena a gente tratar nesses últimos dias, que é a crise espiritual, né? Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos irmãos em Cristo, muitas igrejas estão sofrendo com essa crise espiritual. Muitos dos nossos irmãos estão entrando naquela fase que talvez ser cristão já não tenha mais tanto sentido. Às vezes alguns que nunca passaram pela experiência de viver no mundo e depois se converter, se arrepender e se reconciliar, querem experimentar coisas que estão lá fora. E até aqueles que são fervorosos também estão passando por um momento de crise. Alguns vivem um momento de inconstância espiritual, e sabemos que isso é somente um passo aí para que o inimigo de nossas almas venha tragar, né, os nossos irmãos em Cristo e levar para o mundo. Às vezes, alguns a gente consegue trazer de volta, alguns conseguem retornar à casa do Pai, outros ainda por um caminho sem volta. E é sempre bom a gente tratar sobre a frieza espiritual. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, ele diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar aqui rapidinho. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse trecho da tua palavra. Senhor, que o Senhor possa agora vir sobre nós mais uma vez e falar aos nossos corações através da tua palavra. Deus, que nós possamos sair daqui transformados e restaurados pela tua palavra, Senhor. E assim, Deus, o Senhor venha avivar a tua igreja nesses últimos dias. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Falando aqui sobre a frieza espiritual, a crise espiritual, Isaías vivia um tempo que não era tão diferente do que estamos vivendo hoje. Pessoas frias, pessoas cada vez mais mortas espiritualmente, muitos templos cheios de pessoas, mas vazios de corações quebrantados pelo Senhor, templos cheios de pessoas às vezes até com pessoas esperando do lado de fora, às vezes cultos que são divididos em dois, porque dentro do templo não cabe todo mundo, e tem que dividir os cultos para poder caber todo mundo, mas os seus corações estão completamente secos de Deus e cheios de ego, cheios de rancor, cheios de pecado, cheios de iniquidade. Isaías, ele viveu numa época que não era tão diferente do que nós estamos vivendo hoje. Na época de Isaías predominava o pecado na maioria das pessoas. Israel vivia tempos cada vez mais difíceis. Era uma época que Israel se afastou mais da presença de Deus e se voltou mais para as práticas pagãs, para o pecado. Se você for ler lá no capítulo 1 de Isaías, ele traz um panorama da condição espiritual do povo de Israel naquela época. Então muitos deles viviam em pecado, muitos deles rejeitavam uma vida de comunhão com Deus, muitos deles praticavam coisas erradas, estavam cada vez mais distantes da presença de Deus. E eles eram diferentes a palavra. Naquela época, o caos moral e espiritual era tão grande que chegou ao ponto que Deus ele chegou a rejeitar os cultos e os sacrifícios que eram oferecidos no templo naquela época. Para você ver o tamanho da imundice que o povo de Israel estava vivendo naquele momento. E não é muito diferente do que tem acontecido hoje. Muitas pessoas fazem movimentos, muitas pessoas fazem cultos, muitas pessoas fazem ver e acontecer, mas o seu coração está distante de Deus. E aí vem a gente pode fazer uma alusão para quando chegar o grande dia, em que Jesus vier para buscar a sua igreja e muitos dos nossos irmãos ficarem e vão se questionar: mas Deus, eu fiz isso, eu curei pessoas, eu pus a mão sobre as pessoas, eu preguei o teu nome, eu falei de ti, fiz tantas coisas, porque eu fiquei. E aí Jesus vai dizer: aparte-se de mim, porque eu não os conheço. Então,
Não adianta, meus irmãos, fazer e acontecer e o nosso coração está distante de Deus, porque Deus ele não recebe e rejeita esse tipo de culto. E foi isso que aconteceu em Israel naquela época. E na Bíblia a gente pode encontrar algumas ilustrações que falam sobre a frieza espiritual. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, né? Quando Jesus ele conta a parábola das 10 virgens, que citam o exemplo de 5 prudentes e 5 imprudentes, né? Esses imprudentes, elas se acomodaram, né? Perderam o time, né? da chegada do noivo, e quando o noivo chegou, depois de um certo atraso, as 5 que eram prudentes, que se prepararam, que levaram consigo, né, o combustível necessário para manter as lamparinas acesas, elas foram. Mas aquelas que deixou faltar o combustível, tiveram que retornar para buscar, quando voltaram já era tarde demais. Jesus ele faz uma alusão, né, de que assim será a vida do Filho do Homem, porque quando ele voltar, aqueles que se prepararam, aqueles que buscaram manter a sua chama acesa, irão para o céu, irão se encontrar com o noivo. Mas aqueles que olharam para trás e retornaram, esses infelizmente ficaram. Jesus também ele fala uma outra parábola, que é a parábola dos talentos, né? Aquele mau exemplo do servo negligente, que ele enterrou o seu talento, escondeu o seu talento e se acomodou em não produzir novos frutos, né? E como consequência ele perde honras e privilégios, né? Apocalipse 1 também, a palavra de Deus adverte, né? Então Jesus ele adverte a igreja em Éfeso, que naquela época a igreja de Éfeso, né, estava cada vez mais distante do Senhor. E esse Jesus ele chega até a igreja de Éfeso, né, e os alerta por estar distante dele, por não amá-lo como antes. Então, são momentos que a palavra de Deus nos adverte em relação à frieza espiritual. E não tem sido tão diferente nesses últimos dias. Cada vez pessoas estão se afastando do Senhor, estão se distanciando do Senhor, estão não mantendo a sua chama acesa, aquele fogo que antes era vivo no seu coração. Pessoas que, quando a gente até via na rua, né, a gente sentia algo diferente. Quando estavam ministros de louvor, pregadores da palavra, né. Eu lembro de um que era um excelente ministro de louvor. Um excelente ministro de louvor. Apesar de muitos não gostarem dele, mas quando ele ministrava a palavra de Deus, eu sentia a presença de Deus, porque eu via que ele se entregava diante do Senhor e colocava o seu corpo, o seu espírito de adoração ao Senhor. Porém ele olhou para trás, fez como uma mulher de glória, olhou para trás, deixou-se contaminar com as coisas do mundo. Hoje ele vive aí perambulando pelas ruas do São Francisco, mas cada vez mais distante do Senhor. O ministro da palavra, que era muito usado por Deus, hoje se deixou ser ministro do diabo. Pode parecer ser duro esse tipo de mensagem, mas é cada vez mais necessário que se fale sobre isso nesses últimos dias. Infelizmente, existem pessoas que querem viver um tipo de evangelho que é como Paulo citou, né? Pessoas que querem viver direitinho, pessoas que não amadurecem, pessoas que não buscam o amadurecimento espiritual e vivem correndo, pulando de igreja em igreja, buscando pregadores, cantores,
qualquer outra coisa que venha encher o seu coração, mas não encher o seu coração de Deus. Mas uma coisa nos alegra, né? Que Deus, Ele sempre realiza grandes avivamentos em épocas de crise espiritual. A gente pode dizer, né? A gente pode dizer que nessa época em que Isaías viveu, através de Isaías, um grande avivamento aconteceu no povo de Israel. Porque através de Isaías ele se colocou, ele se prontificou a ser instrumento de Deus naqueles dias para o povo de Israel. Então, meus irmãos, quando a terra do nosso coração ela está seca e sedenta, nós precisamos buscar pelo avivamento do Senhor. Isso é normal na vida do crente. Principalmente aqueles que já têm alguns anos de estrada, já ministrou tanto, já cantou tanto, já fez tantas coisas na casa de Deus, mas chega um tempo, chega uma época na nossa vida espiritual que a gente tende a desanimar, que a gente tende a se esfriar. Isso é normal na vida do crente. Existem pessoas que acham, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas isso é normal. Porém, é necessário que quando isso acontecer, quando essa fase chegar, que a gente busque o discernimento certo, a gente busque se alimentar da palavra de Deus. Aquele que lê a Bíblia, que leia mais. Aquele que ore mais. Aquele que jejue mais. Aquele que busca a presença de Deus, que busque mais a presença do Espírito Santo. Infelizmente, muitos nessa fase começam a se perder, porque acham que já viveram tudo da parte de Deus, acham que já viveram o suficiente e entram em uma zona de conforto, entram em uma fase de acomodação espiritual que chega a tal ponto de os cultos não serem mais interessantes, de que a palavra não é mais interessante, de que o louvor não é mais interessante. Aí é nesse momento que nós devemos buscar a presença de Deus, porque sozinhos não iremos conseguir. Okay? Então foi um cenário de um completo vazio e completa corrupção em Israel, né, que Deus ele despertou Isaías. Isaías ele foi escolhido para ser instrumento de Deus, para confrontar a frieza espiritual do povo de Israel e anunciar a sua palavra. E aqui no capítulo 6, meus irmãos, um serafim, ele toca Isaías com uma brasa, né? A partir do versículo 2. E nota-se, né? Por exemplo, e nota-se que os serafins, né, ele toca em uma parte específica de Isaías, que é a boca, né? E Deus ele estava preparando Isaías para anunciar a sua palavra, que através da boca de Isaías grandes coisas iriam acontecer no povo de Israel, para aquela geração que vivia uma frieza espiritual muito grande. E não é muito diferente dos nossos dias. Nós estamos vivendo dias de profunda corrupção, tantas coisas acontecendo. A gente já não se surpreende mais com o que é noticiado por aí, né? Os telejornais anunciam coisas tão absurdas. Existem programas que eu particularmente não assisto mais, porque é uma história mais horrenda do que outra. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite, que algo parecido com o que Deus fez com Isaías, Ele quer fazer comigo e quer fazer com você. Deus ele quer
tocar em você, Deus quer usar você, e para que através de você a sua palavra seja anunciada para essa geração fria e corrupta. Aleluia. Aleluia. E para que Isaías passasse por essa fase de despertamento espiritual, né, aqui nesse pequeno trecho aqui do versículo 1 ao versículo 8, né, a gente pode dizer que Isaías ele passou por 4 estágios de despertamento. Primeiramente, ele viu o Senhor. Né? Isaías ele viu o Senhor no alto e sublime trono. Né? Quando Isaías viu ao Senhor no alto e sublime trono, foi numa época, né, como já diz aqui no versículo 1, e foi no mesmo ano em que morreu o rei Uzias. Né? Historiadores dizem que na época que o rei Uzias morreu, né, houve uma grande lacuna, né, que foi deixada após a morte do rei Uzias. E haviam disputas, haviam muitas brigas em relação à sucessão do trono. Né? Geraram muitas disputas na época. E o povo de Israel estava vivendo dias que, além de uma frieza muito grande espiritual, eram dias de incertezas, porque as expectativas ali elas não eram animadoras. E quando, meus irmãos, alguém diz para nós que o cenário é ruim, né? quando alguém vem dizer para nós, ou quando a gente vê que as coisas estão difíceis, é aí que nós devemos olhar para o alto, porque é lá no alto que nós iremos encontrar o Senhor. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, em que está cada vez mais difícil viver no nosso país. Gasolina aumentando, saúde precária, desemprego nas alturas. Né? Minha esposa que trabalha com bolos, né? a gente se espantou com o preço do leite, com o preço do creme de leite, com o preço do leite condensado, com todos os derivados do leite. Praticamente dobrou o preço. E a gente tem vivido dias que está cada vez mais difíceis. Até 2 anos atrás a gente conseguia fazer uma cesta básica com uns 400 reais, hoje é 400 reais. Não dá nem 15 dias. E tantos noticiários, tantas coisas ruins, tantas coisas sendo anunciadas. E essa disputa política. É gente se matando por causa de política. E são tantas coisas, né, que tem acontecido, e muitos dos nossos irmãos olham tudo isso e acabam se desanimando. Né? Por exemplo, lá na nossa congregação, lá em Casa do Lumiar, muitos irmãos acabaram se esfriando de uma tal maneira que ainda estão lutando para poder voltar para a casa de Deus. E assim, muitos dos nossos irmãos têm passado por isso, porque olham as lutas, olham as dificuldades e se entregam totalmente para aquela situação. Mas quando alguém disser para nós, meus irmãos, que a situação está difícil, que não tem jeito, que nada vai mudar, diga para essa pessoa: olhe para o alto, porque o nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. E a visão de Deus em seu trono renovou as esperanças de Isaías, porque quando Isaías olhou o Senhor no alto e sublime trono, ele entendeu que Deus estava reinando sobre Israel, e pelo fato de Deus reinar sobre Israel, a situação iria mudar. Então Isaías ele se encheu de esperança, né? E ele creu naquela visão, ele creu naquilo que viu, e ele colocou em seu coração de que o seu povo iria viver dias melhores.
Acredito que quando Isaías estava ali pregando a palavra de Deus para aquele povo frio, né? Como todos os profetas na Bíblia sofreram perseguições, e Isaías não foi diferente, ele sofreu inúmeras perseguições. Creio que certamente ele se lembrava daquela visão, né? Que quando todos tentaram desanimar Isaías, acredito que Isaías deve ter se lembrado daquela visão. Eu vi o Senhor está lá no alto, Ele está reinando sobre a minha vida, Ele está reinando sobre Israel, e a situação vai mudar, e as coisas irão acontecer, porque eu creio que Deus reina sobre este lugar. É a mesma coisa que nós devemos fazer, é crer que o Senhor reina sobre as nossas vidas, é crer que o Senhor reina sobre o nosso estado, é crer que o Senhor reina sobre o nosso Brasil. E de uma coisa, eu tenho certeza de que a situação do nosso país irá mudar, a situação do nosso país irá melhorar, porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele reina sobre o Brasil. E Ele, no momento certo, na hora certa, irá rugir como um leão, e as coisas irão mudar, e tudo será feito de acordo com a sua vontade. Eu creio nisso, e se você crê, né, e se você crê, dê uma glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. O segundo estágio, que é o estágio da introspecção, né? Isaías, ele viu a si mesmo, né? Versículo 5, né? Quando Isaías disse: eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei do Senhor dos Exércitos. É como se Isaías estivesse dizendo: quem sou eu para ver o Senhor? Quem sou eu diante do meu rei? Quem sou eu para ser escolhido como profeta da nação de Israel? Quem sou eu para ser usado pelo Rei dos Reis? E muitas das vezes existem pessoas que não chegam nessa fase, não chegam a olhar para dentro de si e reconhecer a sua pequenez diante do Senhor, não chega a reconhecer a sua incapacidade diante do Senhor. Existem pessoas, meus irmãos, que chegam nos cultos, que chegam nos locais, e por achar que tem algum status, por achar que é algum pastor, por achar que é algum ministro de louvor, que tem alguma carreira, que tem uma fama, enchem-se de si e acham que estão acima até de Deus. Eu lembro, né? Eu lembro de um trecho que um discurso desse presidente Lula, ele disse que nem Deus o tiraria da presidência. O seu ego estava tão inflado, e ainda está, né? É um ego tão inflado que, pelo fato de ele ter um status, um prestígio, por ser aclamado por um certo número de pessoas, ele se acha no direito de estar acima do Senhor. Infelizmente, muitos abrem a sua boca dentro das igrejas e dizem que amam o Senhor, que vai, que faz e acontece, mas não reconhecem a sua pequenez diante do Senhor. Não entendem que todos nós, eu e você, nós somos apenas agente do nosso Deus aqui na terra. Nós somos missionários, nós somos pequenos missionários, responsáveis por levar a palavra de Deus aqui na terra. Mas tem pessoas que se incham, parecendo um pombo, e chegam nas igrejas, porque eu sou aquele que prega a palavra, eu sou aquele que faço milagres, eu sou aquele que aonde eu vou as coisas acontecem, eu sou aquele que aonde eu ministro o Espírito Santo se move, eu sou aquele que aonde eu vou as coisas acontecem. Mas não chega a dizer: eu sou apenas um agente do Espírito Santo,
Eu sou apenas um servo de Deus. Eu sou apenas aquele que o Espírito Santo usa para levar a palavra de Deus. Quem sou eu diante do Senhor? E é algo que eu sempre costumo dizer e ministrar. Quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu diante de Deus? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu não tenho poderes, eu não tenho riquezas, eu não tenho status, eu não tenho fama, eu não tenho prestígio, mas posso te dizer que eu sou um agente do Espírito Santo, eu sou filho de Deus, sou filho do homem, dono do ouro e da prata, eu sou filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Esse sou eu. Mas existem pessoas que ainda não chegaram nessa fase de olhar para dentro de si e ver que é necessitado da presença de Deus, que é necessitado do Senhor. Existem pessoas, meus irmãos, que acham que conseguem viver a sua vida sozinho. Assim como o filho pródigo saiu da casa do seu pai, achou que era dono do seu próprio nariz, poderia viver a sua própria vida, achou que poderia tomar conta da sua vida com suas próprias redes. E quando ele foi para o mundo, foi para o mundo desconhecido, ele se enganou, acabou passando por tantas situações difíceis, até que ele olhou para dentro de si e reconheceu que ele precisava voltar para a casa do Pai, porque era na casa do Pai que ele se sentia bem, era na casa do Pai que ele se sentia amado, era na casa do Pai que ele se sentia prestigiado. E ele voltou, ele reconheceu que precisava voltar para a casa do Pai. Tanto é que ele chega a dizer: eu vou voltar para a casa do Pai, mesmo que ele não me receba, mesmo que seja somente para trabalhar ali na fazenda dele, porque até os trabalhadores da sua fazenda eram melhores remunerados, porque chegou a uma fase tão difícil que aquele filho pródigo estava trabalhando com porcos e desejando a própria comida dos porcos. E quando ele chegou nessa fase, ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai. E voltou, e o Pai estava lá de braços abertos para receber. Uma coisa eu quero dizer para você, se você estiver escutando essa palavra: olhe para dentro de você, olhe para dentro do seu coração e entregue a sua vida a Deus. Reconheça que na casa do Pai é o melhor lugar para estar. Olhe para dentro de você e verás que você é um ser totalmente necessitado do Senhor. Eu particularmente, eu não me canso de dizer que eu sou um ser necessitado do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor para tudo. Quem seria eu? Quem era eu? Né? Quem eu seria longe do Senhor? Talvez eu não estaria nem aqui para ministrar a palavra de Deus. Talvez eu não estaria nem aqui junto com os irmãos, cultuando ao nosso Senhor. Talvez eu não estaria até morto. Mas ainda assim, eu dou graças a Deus, porque Ele me ama e Ele cuida de mim. Amém? Aleluia, glória a Deus. Já estou caminhando já para o final. Isaías, ele é profundamente tocado pela visão de Deus e ele reconhece que ele é um pecador. Então, antes de nós ministrarmos aos homens, nós temos que nos permitir ser ministrados por Deus. E antes de falar de salvação e arrependimento, é importante que nós venhamos a nos arrepender. Todos os dias, meus irmãos, nós devemos, na nossa oração, agradecer a Ele e dizer: Deus, me perdoa pelos meus pecados, porque ainda assim, por mais vigilantes que possamos ser, por mais atentos que possamos ser, nós acabamos cometendo algum deslize, algum pecado, alguma coisa que nos afasta da presença de Deus. Às vezes uma palavra do nosso irmão, às vezes uma palavra do nosso familiar, às vezes alguma decisão errada, alguma coisa a gente faz que acaba nos afastando do Senhor. Todos os dias nós temos que clamar pela presença de Deus.
Todos os dias nós temos que clamar pela sua misericórdia. Todos os dias nós devemos pedir arrependimento pelos nossos pecados. Há uma corrente teológica que diz que depois que você aceita Jesus e é batizado nas águas, você não tem mais pecado. Você não tem mais pecado, você é santo. Mas ainda assim, todos os dias, nós pecamos, porque somos como ovelhas prontas para o abate. Todos os dias, o inimigo das nossas almas está ali, ó, esperando aquele escorregãozinho na casca de banana para apontar. Olha o que ele fez. Todos os dias nós devemos clamar pelo arrependimento do Senhor. E quando nós reconhecemos que nós somos, Deus, Ele se manifesta para nós. E foi o que aconteceu com Isaías. Isaías, ele reconheceu quem ele era. Ele suplicou a Deus para ser purificado. E no íntimo de Isaías, estava aquele mesmo anseio do salmista, como diz lá no Salmo 51. Cria-me, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Então, foi como as palavras do salmista que estava ali no coração de Isaías. Ele reconheceu que ele precisava estar puro, estar purificado para estar na presença de Deus. E Deus, ele atende o pedido do profeta e envia um anjo que em suas mãos tinha uma brasa. Esse anjo ele toca na boca do profeta com aquela brasa, o que significa o fogo purificador, significa o Espírito Santo purificando a boca do profeta. E o toque dessa brasa simboliza Deus capacitando o profeta com o seu poder. Aleluia! Deus, Ele ainda continua se manifestando, Ele continua enviando os seus para estar avivando os nossos irmãos e as nossas vidas. Assim como aconteceu com Moisés, a mesma coisa também pode acontecer comigo e com você. Basta que a gente se prontifique e se coloque na presença de Deus, porque o nosso Deus ainda não mudou. Ele continua manifestando o seu poder e a sua graça. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, Moisés diz ao Senhor que ele era incapaz de falar ali no meio daquele povo. E no verso 12, Deus ele dá aquele passo a passo, ele ensinaria como Moisés iria proceder ao conduzir o povo, ao liderar aquele povo. Então Deus não é um Deus que ele te dá uma missão e te deixa ali jogado, não. Ele te capacita, Ele te ensina como andar, Ele te ensina como fazer, Ele te dá as diretrizes necessárias para que você possa ser bem sucedido na missão que Ele te deu. Então Deus nos capacita para realizar a sua obra. Terceiro, a visão. Isaías, ele viu a necessidade. Após a sua boca ser purificada, meus irmãos, Isaías, ele testemunha Deus falar, no verso 8, em que o Senhor diz: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías, ele viu a necessidade, Isaías viu que Deus estava precisando de pessoas para propagar a sua palavra, para falar ao povo de Israel. E Isaías, ele se prontificou. Ele não precisou para que Deus o cutucasse para que ele fizesse. Não, ele se colocou na missão e ele se prontificou para realizar esta missão. E muitos de nós, irmãos, estamos acomodados, estamos dentro das igrejas e não fazemos a nossa parte, que é propagar o reino de Deus aqui na terra. Uma das coisas que às vezes me incomoda um pouquinho é porque
Hoje as nossas igrejas estão cada vez mais presas dentro das quatro paredes e saindo cada vez menos para fora. Às vezes os nossos líderes espirituais estão mais preocupados com os que estão aqui dentro, com os que estão lá fora. Mais preocupados em perder o que está aqui dentro, que talvez possa ser detentor de alguma oferta avantajada, do que buscar meios para propagar o reino de Deus. Existem líderes que estão cada vez mais preocupados com a marca da igreja, com a bandeira da igreja, do que ganhar almas para Jesus. Existem pessoas, meus irmãos, que estão há 20, 30 anos na casa de Deus, se diz ser crente, mas nunca teve a coragem de pregar a palavra para um familiar seu. Existem pessoas que batem no peito, infelizmente, na nossa denominação acontece muito isso. Pessoas batem no peito e dizem, eu quero ser missionário, mas nunca pregou a palavra de Deus para o seu vizinho. Existem pessoas que dizem, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os países que a palavra de Deus não é propagada, mas não pregou a palavra de Deus dentro da sua casa. Meus irmãos, a nossa África está na nossa casa. A nossa Europa está do nosso lado, nosso vizinho. A nossa África está dentro da nossa sala de aula, está na nossa escola, está no nosso local de trabalho. Aí eu te pergunto, como é que você quer pregar a palavra de Deus? Como é que você quer ser missionário do Senhor, se você não tem coragem de pregar para dentro da sua própria família? E às vezes é uma hipocrisia tão grande que a pessoa quer se diz ser missionário, mas que a sua vida, sequer a sua vida, consegue ser testemunho para a vida de alguém. Tamanha hipocrisia. E voltando aqui para a palavra, após Isaías ver a necessidade, Isaías ele se prontificou e ele viu que a nação de Israel precisava estar mais próxima de Deus e que o Senhor queria um servo para ministrar ao seu povo. Então, meus irmãos, Deus está à procura de pessoas para ser os canais de sua mensagem. E essa missão caiu nas nossas mãos, minha e sua. Lucas capítulo 10, versículo 2 diz, Jesus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E uma coisa eu posso te dizer, hoje no Brasil a taxa de desemprego está em torno de 11%. São mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. Mas o que é legal é que no reino de Deus não há desemprego. Pelo contrário, está precisando de pessoas para trabalhar. E as pessoas não se prontificam. Parece que é o único cargo que as pessoas não querem exercer é de ser ministro do Evangelho de Deus. E não há desemprego no reino de Deus. Alguns, meus irmãos, que estão lá fora perdidos. E poucos se dispõem para anunciar o Evangelho. A ponto de Paulo perguntar lá em Romanos capítulo 14, como porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então Isaías ele tinha consciência dos seus pecados, dos seus limites, das suas fraquezas, mas ele viu a necessidade e se dispôs e disse, eis-me aqui. Então muitos estão esperando que um anjo desça para tocar na sua boca, para acontecer o que aconteceu com Isaías. Existem pessoas que estão esperando uma confirmação de Deus para ser ministro, para pregar a palavra de Deus. Mas, irmão, você não precisa de confirmação de Deus. Essa já é a sua missão. Essa já é o seu chamado. É pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Não importa onde você esteja.
Apocalipse 14, verso 15, né? João ele teve a visão de um anjo que sai do santuário, gritando: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, meus irmãos, a seara está madura. Falta nós pegarmos a nossa foice e ceifa e ir aos campos. Então, meus irmãos, concluindo a mensagem, Isaías, ele se dispôs. E havendo disposição, Deus, ele usa os seus para realizar coisas grandiosas. No capítulo 5, Deus ele compara o seu povo com uma vinha. Ele planta essa vinha num lugar de muita prosperidade. Ele cerra, simbolizando a sua proteção. Ele limpa, simbolizando santidade sendo gerada em nós. Ele edifica uma torre e constrói ali um lagar. Lagar, para quem não sabe, é um tanque, um tanque onde as uvas elas eram esmagadas e dali era produzido o suco da uva. E esse lagar simboliza que Deus ele nos trata. No versículo 4, Deus já vai dizer que ele fez tudo por essa vinha, mas que ela produziu uvas azedas em vez de uvas doces. Sua vinha, que representava o seu povo ali na época, estava produzindo maus frutos, e isso o deixava indignado. Então Deus ele fazia tudo pelo povo de Israel, mas ainda assim as práticas pagãs, Israel, eles olhavam os seus olhos, voltavam os seus olhos para as práticas ruins, para o pecado, a ponto de Deus dizer que ele fez tudo pelo povo de Israel. Mas a ingratidão era tão grande que, apesar de tudo, o povo de Israel preferia estar no pecado do que estar na presença de Deus. Então, meus irmãos, que não sejamos encontrados por Deus nessa condição essa que Deus fez tudo por nós, ainda assim a gente vive nesse mesmo marasmo, nessa mesma crise espiritual, uma condição dessa vinha, ou de uma figueira que não produz frutos. Eu e você, nós temos a responsabilidade de falar de Deus, de falar do amor de Deus, mas acima de tudo, nós temos que lutar para que dentro de nós a frieza espiritual, o desânimo, as circunstâncias da vida não venham a nos desanimar. Meus irmãos, está difícil, está tudo caro, tem muitas brigas acontecendo, tem muita violência no mundo, mas eleva os seus olhos para o Senhor, porque é no Senhor que o socorro virá. E acima de tudo, faça aquilo que Deus espera que eu e você venhamos a fazer, que é propagar a sua palavra, é falar do seu amor, é falar do seu amor. Pastor Ron, pastora Vanusa, está difícil, eu sei que está difícil realizar a obra, o tempo está curto, as coisas estão difíceis, mas não desanime, continue elevando os seus olhos para os montes, olhe para o alto, porque o socorro vem do Senhor. Deus ele nunca o desamparou, e não é agora que ele vai desamparar. Continue nessa obra, continue nessa luta, continue abrindo a porta deste tempo e continue pregando a palavra de Deus, porque uma hora alguém vai ouvir estas palavras, as palavras que sairão deste tempo, irão se converter, irão aceitar a Jesus, estarão aqui compartilhando dessa mesma alegria, desse mesmo sentimento, desse mesmo prazer que é louvar o nome do nosso Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Deus, meus irmãos, conta conosco
para realizar a sua obra. Grandes coisas Deus quer fazer sobre o bairro do São Francisco. Grandes coisas Deus quer fazer sobre o morro, sobre a ilha. Grandes coisas Deus quer fazer nesta região. Mas é necessário que eu e você venhamos a nos prontificar e nos colocar na disposição como Isaías fez. Erguer as nossas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está escutando essa palavra, aceite a Jesus, se reconcilie com Ele, arrependa-se dos seus pecados, porque Jesus, Ele está voltando, e mais cedo ou mais tarde, Ele virá para buscar a sua igreja. E eu, particularmente eu, gostaria de vê-lo juntamente conosco, adorando ao nosso Criador lá em cima. Aceite a Jesus. Está difícil, mas com Jesus, o que é difícil se torna muito mais leve. Amém? Vamos orar, Senhor, nosso Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra aqui ministrada. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu encorajamento aos nossos corações nesses últimos dias. Pai, nós queremos reconhecer, Senhor, que sem Ti nada somos, que somos seres dependentes de Ti, que somos seres, Senhor, totalmente entregues ao Senhor. Pai, quem somos nós diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, aquele que faz abrir o mar, aquele que faz sinais e maravilhas? Deus, quem somos nós diante do Senhor? Pai, nós reconhecemos nessa hora, Pai, a nossa pequenez diante de Ti. Pai, o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas. Nós reconhecemos que não somos seres totalmente santos, nós não estamos acima do Senhor. E nós queremos, Pai, estar cada vez mais próximos de Ti. E nós entendemos, Pai, que para entrarmos santo dos santos, nós precisamos estar com as nossas vestes limpas, com o nosso coração limpo, com a nossa mente limpa. Pai, lava os nossos olhos, lava os nossos ouvidos, lava nossas vestes, Senhor, lava a nossa boca, Senhor, para que nós possamos, Pai, ser como Isaías, preparar as boas novas de salvação, pregar o Teu Evangelho, Senhor, totalmente puro, Senhor, totalmente limpo. Senhor, vem com o Teu fogo refinador sobre as nossas vidas, Senhor, e vem sobre nós nessa noite. Reaviva a chama, Senhor, que um dia queimou com tanta força e que hoje, Pai, está cada vez mais fraca, cada vez mais fraca. Deus, reaviva em nós, Senhor, reaviva a igreja desses últimos dias, Senhor, reaviva em nós a Tua chama, Senhor, que nós possamos ter fome, que nós possamos ter sede, Senhor, do Teu Espírito Santo. Pai, que nós possamos ser encorajados, coloque em nós espírito de ousadia, Senhor, para que nós não possamos ter medo, Senhor, de pregar a Tua palavra às pessoas. Deus, nos dá discernimento, nos capacita, Senhor, nos instrumentaliza, Pai amado, para que nós possamos pregar a Tua palavra, Senhor. Nos dê estratégia, Senhor. Retira de nós, Pai, toda a frieza espiritual. Senhor, que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. Que possamos, não só hoje, não somente neste culto, mas todos os dias, Senhor, ser transformados, Senhor, pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos. Amém. Gostaria de agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe essa maravilha.